Olá, amigos! Vamos para mais um vídeo caseirinho nessa tarde? Eu ia colocar o nome dos vídeos de caseirinho, mas alguém me disse assim, olha, Janaína, caseirinho lembra comida. E é verdade, né? Caseirinho parece que lembra o bem casado lá, comida. E nós temos que controlar a comida nesses dias, né? Porque se ficar dentro de casa causa uma ansiedade, então vamos controlar aí. Falando em comida, antes de eu oferecer o curso para você, eu gostaria de fazer um comentário com você. Ontem, alguém me mandou um WhatsApp e me fez a seguinte pergunta. Janaína, como me manter, como que eu posso dizer assim, como me manter conectado com Deus, com o céu, como realmente crer nas promessas de Deus em tempo de crise, em tempo em que eu abro a minha geladeira e eu não tenho alimentos dentro, eu abro os meus armários e eles estão vazios, e eu olho para os meus filhos, eu preciso alimentá-los, e aí eu vejo que tem pessoas de idade em casa e também preciso alimentá-los. Então eu respondi essa pessoa com duas perguntas, tá? E quero responder você também, talvez seja esse o teu questionamento. Nós estamos escutando muitas pregações e muitos sermãos onde diz que a mão de Deus está estendida, que Deus está pronto para nos socorrer e nos acudir, e isso é verdade. Mas como crer nessa promessa em meio à crise? Provérbios 10, versículo 3 diz assim, ó, o Senhor não deixa ter fome o justo. Quem é o justo aqui? O justo é aquele que faz a vontade de Deus. O justo é aquele que procura estar estudando a palavra de Deus. É aquele que está antenado às coisas do céu. Que está com os pés na terra, mas os olhos dele estão no céu. Está no Senhor Jesus. Está nas suas promessas. Deus não prometeu que daria para nós assim um pão com requeijão, com queijo, não. Mas ele disse que nós não passaríamos fome. Ou seja, o pão para nós não vai faltar. Segunda coisa que eu respondi para essa pessoa, a denominação a qual eu pertenço, existe um departamento chamado ASA, Assistência Social Adventista. E a ASA, como assistência, dá assistência para as pessoas que talvez por algum motivo nesta crise agora estão passando por dificuldades. Então, se você está passando por alguma dificuldade, eu sempre deixo no final do vídeo aqui o meu contato. Você pode entrar em contato comigo, que de alguma maneira nós vamos procurar ajudá-lo. Certo? Vamos então agora para o alimento espiritual. Conversamos aqui sobre o alimento físico, aquele que é fiel e justo, aquele que nunca falha, aquele que faz a promessa e cumpre, o único, na verdade, que faz a promessa e cumpre, disse que não nos faltaria. Então, você precisa crer e fazer a sua parte, é claro. Agora está aqui o curso Apocalipse, Revelações de Esperança. Existem algumas pessoas que já me pediram o curso, já estão fazendo o curso, dizem que estão gostando muito do curso, mas eu quero dizer para você que já pediu, está fazendo, ou você que ainda vai pedir e vai fazer, que ao final do curso, que são bastante temas aqui, na verdade eu não contei quantos temas são, mas eu já vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Deixa eu ver... São 21 temas. Após os 21 temas que você terminar, você me manda o WhatsApp e eu enviarei para você. Se você morar perto, eu vou levar pessoalmente essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia missionária. Ok? Se você quiser ela em outra cor, eu também envio para você em outra cor, tá bom? Vamos ao estudo da palavra de Deus então hoje. Já orou? Não deixe de orar, viu? É extremamente necessário que nós peçamos aí a orientação de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, para a gente entender a palavra dele. Eu sempre oro aqui antes de começar os estudos. Então, ore aí, abra a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, e nós vamos entender os selos. Lembrando que a última cena que a gente viu ali no capítulo 5, tem um vídeo anterior, você pode acompanhar para você entender, abre lá, estuda. Havia um livro na mão de Deus que somente Jesus pôde abrir, pôde quebrar os selos, né? E aqui nós vamos abrir esses selos e vamos ver o que tinha em cada selo desse. Lembrando que nós vemos grupos de 7 no livro de Apocalipse, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Nós vemos aqui uma profecia que ela é ampliada e repetitiva. Ou seja, nos selos vai falar também de algumas coisas que tinha na igreja, só que agora num âmbito mais externo. Nas igrejas nós vimos problemas internos, agora nós vamos ver problemas externos. E assim também sucessivamente nas trombetas. Por que será que Deus usou a repetição, hein? Você sabe que na pedagogia hoje se diz que nós aprendemos pela repetição? Deus, como um grande pedagogo, como um grande mestre, como um grande professor,
também usou esse método de nos ensinar pela repetição. Vamos lá então? Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Vi quando o Cordeiro Jesus, abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, ou seja, os anjos poderosos, que nós já vimos no capítulo anterior, dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, que simboliza Jesus, pureza, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse primeiro selo aqui fala de coisas grandiosas, fala da vitória do Evangelho, fala da vitória de Cristo, fala de que aqueles que se mantiverem com Cristo e forem fiéis receberão então ali a coroa, que aqui no caso não é a coroa da palavra grega original, não é a coroa de diademas, aquela que é colocada na cabeça dos reis, mas é a coroa Stephanos, aquela que é dada ao vencedor. Então que período é esse aqui que teve a pureza do Evangelho? Do ano 31 ao ano 100 ali, que mais ou menos pelo meio aí culmina com a morte de Jesus e a morte de João. Ali saiu do forno de Jesus ali um evangelho purinho para o mundo. Depois, no próximo selo, nós vemos que vai do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, inicia-se aí uma perseguição ao evangelho puro. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, o ser vivente, o anjo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, que simboliza o pecado, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Espada na profecia quer dizer guerra, né? Divisão, separação. Então nós vemos aqui que foi nesse período do ano 100 ao 313 que teve a morte dos apóstolos, né? Aqueles que haviam recebido ali o evangelho de Cristo puro, que estavam tentando fazer com que esse evangelho se tornasse católico, ou seja, universal. Então são perseguidos e mortos aqui nesse período. Daí abre-se então o terceiro selo, que vai do ano 313 a 538, e aqui começa uma apostasia geral imposta por Roma. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi eis um cavalo preto que simboliza fome, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 anjos poderosos, dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiqueis o azeite e o vinho. Nós vemos aqui, o que quer dizer aqui então, essa medida de trigo, denário, o que é isso, Janaína? Nós vemos aqui que existiam produtos agrícolas que eram comercializados em Canaã, onde esses grãos eram os principais, ou seja, o trigo, a cevada. E nós vemos também uma balança. A balança simboliza o que? Medida, né? Medida, comercialização, aqui denário. Era o salário de um dia de um trabalhador na época de João. Então nós vemos uma comercialização do evangelho de Cristo, uma apostasia daquilo que era puro. E agora há uma fome espiritual, o cavalo preto que simboliza a fome, uma fome espiritual, porque as pessoas queriam estudar a palavra de Deus, mas não tinham elas em mão, havia uma confusão religiosa imposta por Roma. Quando chega aqui no quarto selo, que vai do ano 538 até o ano 1517, nós vemos aqui então se levantando mais uma vez a apostasia, mas também nesse período que Martinho Lutero se levanta aqui contra tudo que estava acontecendo e entra com as 95 teses da justificação pela fé, que eu repito para você. O que são as teses o que são 95 teses de justificação pela fé? São 95 teses em que Martinho Lutero defende que nós só podemos ser salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, que não é pelas obras, que eu não posso comprar nada, que é somente pelo sangue daquele que morreu inocente pelo meu e pelo teu pecado. Então vamos ler ali, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei e eis um cavalo amarelo, que do original grego aqui é uma cor cinza pálida, uma cor de morte, tá? E o seu cavaleiro sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, o inferno, ou seja, a morte o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, a fome da palavra de Deus, com a mortandade e por meio das feras da terra. Ou seja, nós vemos que continua aí esse período de apostasia espiritual, de fome da palavra de Deus, mas que se levanta aqui nesse período Martinho Lutero. E aí nós entramos no quinto selo, que vai de 1517 a 1755. Quando ele abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas, ou seja, a vida daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por mais um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Quando abre o quinto selo, eu entendo aqui que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, não está alheio aos problemas humanos. Nós vemos um grupo de pessoas aqui clamando a Deus, dizendo: Senhor, até quando nós vamos sofrer? Até quando nós vamos ser perseguidos por causa da Tua palavra? Se referindo ao período anterior em que Roma persegue os cristãos. E nós vemos aqui que Deus dá para eles veste branca, e Deus dá uma coroa para eles. E Deus diz assim: olha, calmem o coração de vocês, porque eu não estou alheio ao que está acontecendo, eu estou muito atento a isso, mas esse evangelho ainda precisa ser pregado por mais tempo, e mais pessoas se levantarão ainda para defender essa palavra e morrerão por ela. Então acalme o coração, porque eu estou atento e eu vou fazer justiça no tempo certo. E aí então nós entramos no sexto selo, que vai de 1844, ou seja, eu e você, até os nossos dias, eu e você estamos aqui dentro desse sexto selo. E esse sexto selo se fecha quando, Janaína? Até a volta de Jesus. Versículo 12 diz assim: vi quando o Cordeiro, ou seja, Jesus, abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Que grande terremoto é esse? Já aconteceu? Sim, já aconteceu. O grande terremoto de Lisboa, isso já se cumpriu em 1755. E o sol se tornou negro como de crina e a lua toda como sangue. Isso também já se cumpriu em nossos tempos, em 1780. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira. Isso também já aconteceu em 1833. Você pode pesquisar na história. Pesquise lá a queda de meteoritos e você vai ver que foi exatamente neste ano. Caíram pela terra, vírgula, como a figueira quando abalada pelo vento. Deixa cair os seus figos verdes. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos mortos. Aliás, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Quem é que se assenta no trono? Deus. E da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quando abre o sexto selo, eu vejo aqui um grupo de pessoas que, ao se cumprir tudo que Jesus disse que haveria de se cumprir, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Deus, quando diz que vai acontecer, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Essa classe de pessoas, então, agora, ao culminar a história, ao final de tudo, quando a volta de Jesus se aproxima, quando Deus aparece nas nuvens dos céus, esse grupo de pessoas, eles pedem para serem mortos, eles querem se esconder nas rochas e esconder seus olhos e os ouvidos da voz e da ira do Cordeiro. Queridos, a pergunta do capítulo 6 termina assim: e quem é que pode suster-se? Quem que vai poder escapar do grande dia da ira de Deus e do Cordeiro? No capítulo 7, onde entra os 144 mil selados de Israel, é a resposta a esta pergunta. Mas nós vamos estudar o capítulo 7 amanhã. Hoje eu gostaria que mais uma vez você refletisse na palavra de Deus, nas profecias do Apocalipse, onde Deus conta para nós aqui com detalhes minuciosos do que haveria de acontecer nos dias em que eu e você estamos vivendo. Mas muito mais do que isso, ele conta lá o final da história. E ele diz assim: vai acabar bem, se você se manter firme. Firme ao quê? Firme aos ensinamentos de Jesus. Firme aos ensinamentos de Deus. Eu termino o estudo de hoje com a promessa de Deus, capítulo 22, versículo 20, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas, aquele que fala essas coisas, aquele que manda escrever essas coisas, diz: certamente venho sem demora. E eu digo para você: Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Não espere grandes mudanças no mundo social. Não espere grandes mudanças em todos os aspectos da nossa vida enquanto vivermos aqui. Mas espere grandes mudanças no âmbito espiritual, naquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Que mais uma vez as bênçãos do Senhor possam estar sobre mim, sobre você, sobre as nossas famílias, e continuemos os nossos estudos, porque aquele que é fiel e justo diz: venho e venho sem demora, e eu quero ir junto para o meu lar, porque esse aqui ainda não é o nosso lar, não é a nossa casa, o melhor está por vir. Mantenha-se firme em nome de Jesus e até o próximo estudo.